Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jorge BR e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem galera, no final do ano passado eu tive uma ideia de fazer no Infinity Flight uma navega visual bem longa, saindo de Marte, São Paulo, para Dubai, nos Emirados Árabes, de Cessna 172. Durante essa navega eu passei no Mar do Caribe, países como Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Islândia, Inglaterra, França, Suíça, Áustria, Itália, Grécia, Israel e Arábia Saudita. Esse voo durou 1 mês e meio, pois eu só podia fazer esse voo durante a metade da sexta-feira e no sábado e no domingo, pois durante a semana eu estava ocupado com a faculdade, pois estava próximo dos períodos de provas. Então eu quis guardar a semana para poder estudar para as provas. E por ser um voo visual, eu só poderia avançar o voo durante o dia, pois esse tipo de voo exige que utilize referências visuais no solo, e à noite isso fica bem mais complicado, principalmente num mapa que não tem iluminação noturna. Mas teve lugares que eu tive que fazer o voo por instrumentos, pois não tinha nenhuma referência no solo que possibilitasse a minha localização ou que eu pudesse usar como referência para eu me manter na minha rota. Como esse voo vai ser bem longo, eu resolvi dividir ele em episódios, sendo que em cada episódio vão se passar 3 dias de viagem. Mas bom galera, chega de enrolação, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então bora pro vídeo. Bom galera, no primeiro dia eu estava bem animado, pois seria a primeira vez que eu iria fazer um voo tão longo com um avião bem lento, que no caso seria o Cessna 172. Mas naquele primeiro dia a meteorologia não estava muito favorável, pois eu estava com apenas 1.700 pés de teto e 5.000 metros de visibilidade, mas nada que atrapalhasse a minha decolagem de lá do campo de Marte. E a minha saída estava prevista para 12h30, mas por conta de um atraso na faculdade, me levou a 30 minutos de atraso, mas nada que atrapalhasse o resto do voo. Como eu estava saindo de São Paulo, ela é uma terminal, e com isso ela tem corredores visuais que seriam mesmo que estradas para ajudar na organização do tráfego aéreo de aeronaves que estão voando com as regras visuais. E logo, como eu queria ser o mais real possível, eu segui esses corredores visuais, inclusive as suas altitudes de segurança. E bom galera, nesse voo, por mais que ele seja um voo visual, eu usei o GPS do simulador, mas ele ficou mais para segundo plano, pois ele só era utilizado somente para facilitar a minha localização de onde eu estava. Mas mesmo assim, o sistema de localização primária era as referências visuais no solo, como estradas e cidades. E bom galera, esse trajeto entre São Paulo e São José do Rio Preto era uma das partes do voo que eu queria muito fazer, pois essa viagem eu sempre fiz de carro, e eu ficava na curiosidade de saber como é que seria fazer esse trajeto durante o voo. E realmente galera, durante esse trajeto eu via várias fazendas, muito mais daquelas que era possível ver durante a viagem de carro. E depois de 2 horas e meia, cheguei à cidade de São José do Rio Preto. E bom, por ser o primeiro pouso da navega, é claro que eu deveria caprichar no pouso, fazendo um pouso suave que daria inveja. O que não foi o caso, realmente não foi o caso. Mas mesmo com isso, reabasteci e fui em direção à cidade de Paranaíba, no estado do Mato Grosso do Sul. E bom, no começo desse voo eu acabei confundindo o número do rumo para ir para a cidade de Paranaíba. E com isso eu acabei usando a referência errada. No caso eu estava usando a mesma rodovia que eu havia usado antes para chegar até a cidade de São José do Rio Preto. Mas eu nem havia saído da cidade de São José do Rio Preto que eu percebi o meu erro. Então só fui ir corrigir a minha referência e seguir agora no rumo correto para a cidade de Paranaíba. E não demorou muito depois disso para eu chegar na cidade de Paranaíba, com apenas 1 hora e meia de viagem. Quando eu cheguei lá, eu ia fazer um pouso muito melhor do que aquele que eu fiz em São José do Rio Preto. É lógico que eu deveria fechar o dia com chave de ouro, com um pouso perfeito, sem ninguém querer quase quebrar o avião. Mas nesse caso eu quase quebrando o avião, e esse pouso ainda foi pior do que eu fiz em São José do Rio Preto. Mas se o simulador considerou que o avião ainda está inteiro, a gente segue no dia seguinte. No dia seguinte o voo começou mais cedo, às 7 horas da manhã, pois eu queria aproveitar o máximo de tempo do dia para conseguir o mais longe possível.
sendo que o meu objetivo nesse dia era chegar até a cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E no primeiro voo desse dia, eu saí da cidade de Paranaíba com destino à cidade de Coxim, ainda no estado do Mato Grosso do Sul. E durante esse voo para a cidade de Coxim, a paisagem era muito marcante pela grande presença de fazendas, que inclusive eu usei elas para conseguir ir em direção até o nosso primeiro destino. O GPS nesse voo foi bem importante, pois nessa parte do voo, a grande presença de fazendas que tinham aeroportos dentro delas, eu usava eles como referência para seguir até a cidade de Coxim. E para confirmar se aquele aeroporto era o que eu havia colocado na rota, eu usava o GPS para poder confirmar se aquele aeroporto era o mesmo que eu havia colocado como minha referência. E depois disso tudo eu cheguei à cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi que na região do aeroporto existia 2 pistas, sendo que na vida real existe apenas uma pista. Mas eu vi qual era o indicativo do aeroporto de Coxim, então só foi pousar na pista correta. Mas tá aí o aviso para tirarem essa pista que não existe lá. E lá em Coxim eu também encontrei um amigo meu e eu fiz um convite para ele se ele queria vir junto na minha navega, pelo menos até onde ele quisesse ir. E ele aceitou e dali seguimos juntos para a cidade de Poconé, no Mato Grosso. A viagem foi bem tranquila, ainda com a grande presença de fazendas durante o voo. Mas uma coisa que eu acabei de fazendo errado durante esse trajeto é que, por eu estar compensando o avião para o piloto automático parar de fazer comando para baixo, eu acabei que sem querer desliguei o piloto automático. E como o celular estava deitado e ainda apoiado na mesa, o avião desceu o nariz de uma forma muito brusca, o que me deixou um pouquinho assustado, mas só foi realmente na hora e voltei a seguir o voo normalmente. E bom, meu pouso lá em Poconé foi muito bom também, inclusive o do meu colega. E uma coisa que eu reparei e eu gostei bastante, muito diferente do que estava no aeroporto de Coxim, é que já havia a presença de taxiways, não iguais ao do aeroporto de verdade, mas já era alguma infraestrutura a mais em relação ao outro aeroporto. E dali saímos para a cidade de Vilhena, no estado de Rondônia. E durante essa viagem já foi se formando vários conjuntos de serras, que fez uma grande mudança na paisagem e ainda tornou ela mais bonita. Mas mesmo assim não posso elogiar muito, pois depois de ter passado a serra, eu pude encontrar alguns aeroportos com um certo bug no relevo, que fazia com que se eles estivessem em cima de um planalto meio estranho, mas nada que atrapalhasse a linda paisagem. Durante o voo, o meu amigo que ainda estava me acompanhando, ele teve que nos deixar durante o voo, pois ele havia um compromisso que o impossibilitava de me acompanhar durante a viagem. Mas tá aí o agradecimento pela sua participação, que foi muito legal durante o voo. Depois disso cheguei à cidade de Vilhena, em Roraima, e cheguei lá e eu pousei muito bem de novo, o que mostrava realmente que era o meu dia, que era para eu ter saído para voar. E abastecidos, saí da cidade de Vilhena com destino à cidade de Paraná, ainda no estado de Rondônia. Eu decolei tranquilo de lá, mas no meio do voo eu acabei percebendo que se eu continuasse naquele ritmo, eu só iria chegar em Ji-Paraná durante a noite, o que eu não queria que isso ocorresse. Logo, eu acelerei um pouco o passo para chegar lá um pouco mais rápido. E chegando em Ji-Paraná, eu cheguei com uma paisagem muito linda e ainda para complementar um pôr do sol, o que me deu a obrigação de fazer um pouso suave para finalizar o dia. Mas como nem tudo são flores, eu acabei pousando muito duro e eu ainda fiquei sem acreditar como é que o simulador considerou que o avião não quebrou. Mas se ele não considerou que quebrou, continuei seguindo o voo do mesmo jeito.
Já no dia seguinte, quando eu havia logado no simulador para continuar seguindo viagem, eu tomei uma boa surpresa, pois quando eu entrei no simulador, já fui presenteado com uma bela imagem do nascer do sol logo no painel do avião, e que foi uma das maiores surpresas nesse voo. Bom, de lá, segui para a cidade de Humaitá, já no estado do Amazonas. Durante esse trajeto se percebe muito o desmatamento que ocorre na Amazônia, sendo que quando se chega numa determinada parte do voo, é possível notar quase uma linha reta formada entre a área desmatada e a área de mata fechada, deixando claro e evidente que o desmatamento existe. E não demorou muito tempo da área desmatada que eu enxergasse a minha referência no meio da mata, que era um rio que daria direto para a cidade de Humaitá. E quando eu cheguei lá, eu reabasteci, mas o celular deu um problema que acabou fechando o simulador, não salvando o reabastecimento, mas eu não havia notado isso, e segui o voo para o próximo destino, a cidade de Manicoré. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Para ir para Manicoré foi bem fácil, era só seguir o rio Madeira, que daria direto à cidade de Manicoré. Eu tinha duas opções na hora de seguir essa rota: seguir o rio Madeira bem do ladinho dele, onde ele fazia uma curva para depois voltar para a cidade de Manicoré, ou eu poderia seguir uma linha reta, o que não ocasionaria uma perda de contato visual do rio. Então eu optei por fazer o voo em linha reta, pois ele seria bem mais rápido. Mas depois de um tempo voando, eu acabei percebendo que aquele reabastecimento que eu havia feito em Humaitá, ele acabou não sendo salvo depois daquele problema, o que me deixou uma certa tensão, pois eu havia já feito metade do voo e o tempo de voo até a cidade de Manicoré era ainda menor do que o tempo de combustível que eu tinha. Então eu decidi continuar o voo até a cidade de Manicoré. Mas quando eu cheguei na cidade de Manicoré, eu ainda estava bem tenso com relação ao quanto de combustível eu tinha. E ainda para ajudar, quando eu fui tocar na pista no aeroporto, o avião tocou de um jeito que ele começou a pular, o famoso pouso Boeing. E os pulos começaram a ficar maiores e mais fortes. Aí, para evitar a quebra do trem de pouso, eu resolvi arremeter e tentar novamente. Mas mesmo com essa arremetida, eu consegui pousar com segurança. E bom, de lá e realmente reabastecido, segui para a capital do estado, Manaus, onde eu iria pousar no aeródromo de Flores. E durante esse voo era muito bonito ver a grande diversidade entre os rios e as árvores, o que formou uma imagem muito bonita do local. Mas mesmo assim havia a presença dos aeroportos com o relevo bugado, mas nada que atrapalhasse também a paisagem da floresta. E depois de um tempo eu finalmente cheguei na cidade de Manaus. E em Manaus eu pousei no aeródromo de Flores. E o que finalizava também uma outra vontade que estava dentro dessa navegação, que era fazer a navegação do Fernando, do canal Aero por trás da aviação fez. Só que em vez de ser de São Paulo até Manaus, ele fez Manaus para Rio Claro, no interior de São Paulo. Bom, mas como a gente não ia parar lá, reabasteci e segui para o nosso último destino do final de semana e no Brasil, que era Boa Vista, capital de Roraima. O trajeto até lá foi bem monótono, pois era um tapete verde que não tinha fim. A única coisa que diferenciava, que era a minha referência até lá, era uma estrada que saía de Manaus e iria até Boa Vista. Mas mesmo assim, não tinha nada além de mata para ver. Mas depois disso, no pôr do sol, cheguei à cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Mas muito diferente do dia anterior, eu fiz um pouso muito bonito para finalizar o dia. E também para marcar a minha despedida do Brasil e iniciar a minha maratona internacional para chegar à cidade de Dubai.
E bom galera, esse foi o primeiro episódio da série saindo de Marte até Dubai de Cessna 172. Espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, se inscreve no canal e ativem o sininho para não perder os próximos episódios da série, aonde no próximo episódio passaremos pelo Mar do Caribe, aonde o nosso destino final vai ser Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então valeu galera, até o próximo vídeo.